Pode colocar aí os slides aí, nós paramos na última aula sobre os nomes, os nomes, os termos, né, que se usam para a igreja, justamente aí. Irmãos, nós estamos estudando sobre a eclesiologia, né, baseado nesse livro do pastor Leandro Lima, As Grandes Doutrinas da Graça. Então, a nossa aula aí praticamente está em cima desse material que é muito bom, é um material claro, um material objetivo e com um bom conteúdo de pesquisa e de estudo. E nós estamos aqui nós estamos vendo hoje as definições para a igreja no Novo Testamento. Por que isso é importante para nós, irmãos? Porque essas definições são importantes? Porque são nelas aonde Deus vai revelar o seu propósito, não é? O seu objetivo, não é? e a sua edificação, não é? Para a igreja. Não é? Então, ela é chamada de corpo de Cristo. Não é? Então, isso é muito interessante. A igreja não é uma organização qualquer, não é um SA qualquer, não é uma cooperativa de pessoas que estão com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Não, ela é muito mais do que isso. Não é? A pensar em igreja como apenas um prédio, uma nomenclatura, não é? A gente vai perder, não é? O sentido, não é? O propósito e o objetivo da igreja do Senhor. Então, a primeira definição que nós encontramos aqui é bem interessante, que ela é o corpo de Cristo. Então, veja só, então ela diferencia de qualquer organização social que existe. Por algumas razões muito singulares, não é? A primeira é que é a única organização a nível da história que não se perdeu na história, não se desfez, não acabou, não foi evaporada da história, não é? Nós sabemos, se nós pegarmos a história do homem, né? Se nós estudarmos as sociedades, nós vamos ver que no percurso dessa história, empresas crescem, nascem e depois morrem, apagam. Acabou. Muitas delas. Isso por vários fatores, crises econômicas, crises sociais, não é? Falência, mal administração. Né? É dessa forma. A igreja, irmãos, ela caminha na história, passando por todas as fases da história, sofrendo o peso dessas tribulações, mas ela persiste, ela não morre. Nós podemos dizer que algumas denominações fecham, é verdade isso, é verdade. Né? Mas a igreja em si, como o corpo de Cristo, ela não morre, ela não fecha. Por que denominações fecham? Má administração, falsos pastores, não escândalos atrás de escândalos dentro da igreja, sem disciplina. Isso vai fazer com que, não é, a denominação ela feche. Mas os crentes dessa igreja, eles vão procurar outra denominação para frequentar, para ir, mostrando que a igreja ela não morre, ela permanece. Ela é firme. Por quê? Por um fundamento muito básico. Muito básico. Quem edifica a igreja não somos nós. Não é o pastor, não é o conselho, não são os membros. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus por meio, né, do corpo da igreja. Então vamos lá para Coríntios capítulo 1, verso 12 e 27. Isso aqui é Paulo escrevendo nessa igreja aqui. Ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, a igreja é o quê? Corpo de Cristo. E nós pertencemos ao corpo de Cristo individualmente. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós, juntos, nós o quê? Formamos o corpo de Cristo. Aqui fala da responsabilidade, da individualidade de cada membro para formar o corpo de Cristo. Que responsabilidade é essa? De santidade, de compromisso com a sua igreja, de compromisso com o Senhor. Essa é a questão. Então, Paulo traz à mente da igreja de Corinto, que estava totalmente dividida, dilacerada por facções, de que, olha, essas facções não estão contribuindo em nada. Vocês não são o corpo de Cristo dessa forma. Não é assim que funciona. Tem que haver uma unidade. Quem é o centro? Quem é o cabeça? É Cristo. Então, a minha submissão é a Ele. Quando eu me submeto a Cristo,
logicamente essa unidade entre os irmãos vem, independente de raça, de cor, de posição social. Não é? Essa é a questão. Por isso que é uma organização completamente diferente das outras aí. A gente não pode comparar e não pode trazer princípios que são aplicados às empresas para dentro da igreja. Porque ela é um corpo vivo, não é um corpo morto. Um outro termo usado também é família de Deus. Vamos lá. Aqui já fala um pouco da intimidade, né? Quando a gente fala de família aqui, a gente pensa em intimidade. Efésios 2:19. E diz o texto: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Aqui Paulo trazendo a realidade para a consciência daqueles novos convertidos. Olha, houve uma mudança na vida de vocês. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, como eram antigamente, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, olha só, vocês são chamados a pertencerem a um corpo, e esse corpo, que é o corpo de Cristo, ele forma uma grande família. Claro que em toda família há responsabilidades individuais de cada membro. Os pais têm responsabilidade sobre os filhos e os filhos têm responsabilidades de se submeter aos pais. Não é assim que funciona? É, porque senão vira uma bagunça. Da mesma forma a igreja. Quando Cristo aqui nos coloca aqui como família de Deus, ele está dizendo isso. Há um pai, né, que é o cabeça dessa família. Vocês são membros dessa família, não porque vocês quiseram ser, mas porque foram chamados, foram enxertados nela pelo sacrifício de Cristo. Agora, vocês são concidadãos são concidadãos do reino de Deus, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, tem duas responsabilidades aqui. Não é? É a co-cidadania junto com os santos. Olha só, a mesma cidadania que você tem, eu tenho no corpo de Cristo. Isso gera responsabilidade individual. O meu testemunho para com você, o seu testemunho para comigo. Porque nós somos concidadãos, não é, dos santos. Não é? E o quê? E membros da família de Deus. Isso vai trazer para nós, isso deve trazer para nós, não é, o conteúdo, o objetivo e o propósito de Deus em formar para si um povo. Né, para si um povo. E organizar esse povo como igreja. Não é? Irmãos, é interessante isso, mas a igreja não vai acabar. Ela não acaba. Porque se ela é o corpo de Cristo, se nós somos família de Deus, não tem como dissolver isso mais. Nunca mais. Vai ser assim eternamente. A denominação vai ser, não vai ficar na história. A denominação ela tem a sua função aqui e agora, hoje, no presente momento. Mas quando Cristo vier restaurar a sua igreja, né, vier trazer a redenção plena, né, a denominação vai sair de cena e nós vamos ser realmente o quê? A igreja do Senhor. Né, sem essa denominação, juntando gente de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, de todas as denominações. Seguimos aqui. É também povo de Deus. Né, Hebreus 4, 8. Olha só. Então, povo de Deus, aonde você for, não interessa, não é, a nação ou a sociedade que você for, não é? Você é povo de Deus. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Olha só, então ele classifica aqui a igreja como povo de Deus. Então aqui ele vê de uma forma aqui universal. É só um povo, não existe dois povos, três povos para Deus. Não existe o povo A, o povo B, o povo C, não. Para Deus, a sua igreja, ela é a junção de todos os povos, raças, tribos e nações. E nós estamos nesse contexto aí. Quando ele diz que nós somos povo de Deus, olha, Israel tinha um propósito como povo de Deus naquele seu contexto histórico do Velho Testamento. Qual era? Testemunhar o quê? A glória do Senhor, a salvação do Senhor e as bênçãos do Senhor. Da mesma forma como Deus tratava aquele povo naquela época, exigindo isso do povo, Deus, quando olha para a sua igreja, vê como o povo de Deus também exigindo essa mesma postura, esse mesmo testemunho, de testemunharmos que somos povo de Deus, dentro de outro povo, que não é povo de Deus ainda. Isso aqui é muito interessante. Isso mostra também, não é, a responsabilidade da igreja.
é a noiva de Cristo. Isso aqui também está lá em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Isso aqui mostra uma relação de matrimônio, não é? Vai aprofundar mais ainda aqui a relação, não é? Então, a igreja é a noiva de Cristo. Apocalipse 21, finalzinho do livro, penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Nós vamos ver isso aqui, 21, 9. Diz assim, Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só, irmãos, não é? Isso aqui também é a igreja. Nós somos o quê? A esposa do Cordeiro. Nós temos um noivo. Não é? E aqui, no contexto aqui, o noivado, né, na cultura oriental, na cultura judaica, né, não era um noivado que hoje é e amanhã se desfaz por almas dele, não. É o noivado com a pretensão, com o objetivo final do casamento. Não é? Então isso aqui mostra ainda mais essa comunhão e essa dependência, né, que nós temos de Cristo. Não é? Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso esposo. Aí você vai lá para Efésios e vê qual é a função do esposo, do cabeça ali, dentro da família. Isso aqui mostra essa relação de profunda intimidade, não é? De quem alguém que era escravo do pecado, contra Deus, era filho da ira, e agora, não é, Deus nos torna, não é, a noiva, a esposa do Cordeiro. Nós vamos casar, nós somos casados com o Cordeiro, irmão. A igreja é casada com Cristo. Não é? Isso mostra a responsabilidade de Deus para conosco e também de nós, da nossa fidelidade para com o nosso esposo. Fidelidade em todas as áreas, principalmente a fidelidade religiosa. Não a idolatria. Cristo no centro. Não é? A Israel foi infiel, não é, durante quase toda a sua história, a não ser, exceto os remanescentes daquela época. Mas Israel, não é, foi adúltera, não é, e o adultério de Israel era um adultério devido à sua idolatria aos outros deuses, aos falsos deuses das nações vizinhas ali. Ela adulterou. O livro de Oséias trata isso muito bem, não é? Quando Deus manda Oséias casar com uma mulher e ela adultera, né? Simbolizando, representando o que é que Israel estava fazendo ali com Deus. Isso aqui nos mostra, nos leva, irmãos, a essa devoção, não é? Assim como as mulheres, né, são devotas, né, no bom sentido, né, biblicamente falando, aos seus esposos, não é? E também os seus esposos são devotos às suas mulheres. Deus é completamente e plenamente devoto à sua igreja. Ele morreu por ela, sacrificou-se por ela. Então nós, como esposa do Cordeiro, nós devemos também prestar a nossa devoção, né, a nossa adoração a Ele. É também chamada de os eleitos do Senhor. 1 Pedro 1,12. Volta lá para 1 Pedro. 1:2. Então, obrigado, Moreira. Então, aqui nós vamos entender aqui que a igreja, irmãos, ela é a igreja dos eleitos. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. Então, aqui, Pedro chama aqui a igreja é dos eleitos, eleitos do Senhor. Isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Muito grande. Nós vamos ir lá na frente, né? Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Nós temos a igreja militante e a igreja triunfante. Isso é muito interessante. Na igreja visível, nós temos aqui o joio e o trigo. A gente não sabe quem é quem. Talvez por algum testemunho, pelo abandono, a gente perceba, não é, que é joio dentro do trigo. Não é? Mas quando fala dos eleitos aqui, ele está pontuando aqui os remanescentes, aqueles realmente fiéis ao Senhor. Aquela esposa fiel ao seu esposo. Não é? A igreja é a igreja dos eleitos. Isso é um fato, é uma realidade. Não é?
Isso é que nós devemos ter em mente. Deus nos elegeu para Ele. E nós somos a sua igreja. E temos um propósito. Qual é o propósito? Nosso propósito? Testemunhar o nome de Jesus Cristo a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. O nosso contexto aqui é o bairro de Jardim Canadá. Como é que nós vamos testemunhar a Cristo aqui? Através do nosso testemunho, das nossas conversas, da nossa pregação, do nosso evangelismo, do nosso convite para virem conhecer a igreja. Estamos testemunhando o Senhor Jesus Cristo, estamos convidando as pessoas. Elas não têm a obrigação de vir, e nem você tem a obrigação de forçá-las a vir. Não é assim que funciona. O seu convite é um convite do coração, é um convite livre para as pessoas. E deixa que Deus faça o resto. Deixa que Deus toque e traga aqui as pessoas. Não é? Então nós somos a igreja dos eleitos. A igreja é dos eleitos. Não é do joio, é do trigo. E nós vamos ver isso mais na frente. É a comunhão dos santos. Vamos lá, Atos 2, 42. Isso aqui, irmão, é de extrema importância. Por quê? Porque para muitos, não é? Para muitos, a comunhão tornou-se algo desnecessário ou facultativo. Não, eu vou à igreja quando eu quero. Eu frequento domingo lá quando eu quero. Então, essa noção que a comunhão dos santos, que é uma necessidade primordial da natureza da igreja, de que nós congreguemos, nós temos comunhão um com os outros. É da natureza da igreja isso. Se você é crente e não pensa dessa forma, algo precisa ser reavaliado sobre a sua vida espiritual e a sua convicção de fé em Cristo Jesus. Porque é uma necessidade, deve ser uma necessidade de cada crente aqui estar em comunhão com os irmãos. Porque ela é a comunhão dos santos. E é na comunhão dos santos aonde a multiforme sabedoria do Senhor se multiplica. Ela se evidencia. Uns têm hino, outros têm coro, uns têm canto, um tem palavra de ânimo, um tem profecia segundo a Escritura, né? Um tem oração, um tem compaixão, tem misericórdia, e aí a coisa começa a funcionar, a girar dentro da comunhão dos santos. Comunhão, irmãos, é isso, nós temos a intimidade bíblica de um para com o outro. Veja só isso aqui, é ter a intimidade bíblica de um para com o outro. Ou entre os irmãos. Não é? Eu não vou adentrar, não é, forçosamente na intimidade do irmão para bisbilhotar a sua vida e depois sair dando crítica e falando dele. Não é isso, não é assim que funciona essa comunhão. Mas a comunhão aqui é a comunhão bíblica de se compadecer, de ter misericórdia, de ajudar, de se alegrar, de chorar com os irmãos. Você está entendendo? Sem usurpar ou sem forçar entrar na intimidade dele. O que diz Efésios 2, 42? Esse texto aqui é muito famoso. Né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha só, tudo isso aqui em Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só. Há uma perseverança aqui. Não é? A igreja, ela promove naturalmente essa perseverança nos santos. Para quê? Não é? Para escutar, para conhecer a doutrina dos apóstolos, para ter comunhão uns com os outros e para partir o pão, aqui fala da ceia, e das orações. Então aqui nós temos aqui, irmãos, alguns princípios aqui elementares e básicos da comunhão aqui dos santos. Primeiro, perseverar na doutrina, no estudo da palavra, ouvir a pregação, discutir a pregação depois, procurar o pastor, não entendi o que o senhor quis dizer com isso, eu fiquei meio assim, meio perdido no que o senhor quis dizer. Né? Abrindo aqui um parênteses, nós tivemos um estudo terça-feira, né, sobre 1 Samuel 28, foi um estudo bem profundo, né? E 3 pessoas apenas estavam lá presentes e participaram do estudo. A coisa foi tão profunda que quando eu abri para a pergunta, né, quase ninguém perguntou, quer dizer, ninguém perguntou nada.
Um texto assim dificílimo, é o texto de Samuel, quando Samuel 28, quando Saul consulta ali a necromante. E a grande pergunta é, era Samuel ou não Samuel? Então nós discutimos isso baseados, fundamentados, não é, na escritologia. Nós pegamos a escritologia, trouxemos como princípio fundamental e básico para interpretar Samuel 28. A inerrância, a eficácia, a plenitude da palavra de Deus, não é? E pegamos esses princípios, não é, da Escritura e levamos para Samuel 1:28. Não é? E nós discorremos ali, irmãos, sobre esse tema. O que é que estava acontecendo ali? Perseverando na doutrina dos apóstolos, em comunhão e oração depois. A gente só não partiu o pão ali porque não era o momento para isso. Mas você está vendo essa característica da igreja, que é natural dela isso. Como é que Deus vai edificar a sua igreja? Justamente nesses princípios aqui, doutrina, comunhão, oração e a ordenança da ceia. Ainda tem aqui o batismo também. Por isso que nós devemos, como membro da igreja, estar atento a isso. E não desprezarmos, irmãos, a igreja do Senhor. Talvez você pode faltar, por uma necessidade, né, por uma coisa de urgência e tal. Mas se depender de você, tendo tempo para isso, se organize para vir à igreja, para desfrutar dessa graça, dessa bênção, irmãos. Porque vejam só, a igreja não é criação do homem. Isso aqui é uma embaixada do reino de Deus. A igreja, ela representa, ela testemunha, ela mostra, é um tipo, ela aponta para isso. O reino de Deus está na terra. É isso que a igreja está dizendo. Em todos os lugares onde ela é plantada. Não é a denominação que diz isso. Não é. Mas é essa natureza da igreja que aponta, que revela, não é, que o reino de Deus está plantado na terra e ele segue, não é, no seu propósito de pregar o evangelho a toda criatura. Porque o que é o reino de Deus? É a aplicabilidade, não é, dos princípios da sua palavra. Isso é o reino de Deus. E como é que ela vem? Como é que ele se expande? Através do conhecimento da sua palavra. Porque a sua palavra é o seu reino. Qual foi o primeiro discurso de Jesus, né, lá em Mateus, quando ele foi para o público? Né? Ele foi muito claro. Está lá em Mateus 4,17. Não é? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Olha só. E nós estamos hoje com o mesmo discurso. Não é? O reino de Deus é vivo entre nós, ainda não em plenitude, mas arrependa-se em crer no Jesus, que ele vai voltar para trazer a redenção plena do seu reino. É a companhia dos remidos. Então, companhia e comunhão, a gente vê aqui que há uma similaridade, né? É isso aqui. Né? Ela é a companhia dos remidos, né? Estão em companhia. Não é? Ela é o novo Israel. Olha só, esse aqui é muito interessante, porque esse é o propósito final, né, da redenção, quando Cristo vier redimir, não é totalmente a sua obra, né, a sua criação, né, e todo o cosmos. Né? Então, a igreja é agora o novo Israel de Deus, né, não em sua plenitude, mas está apontando para isso. Essa é a nossa expectativa. A igreja é o novo Israel de Deus. Gálatas 6,16. Um pouquinho para frente, lá em Gálatas, né, esse livro é muito interessante, porque Paulo aqui vai combater, né, vai combater aqui, inclusive até a Pedro aqui, ele combate pela questão da influência e do judaísmo, né, dentro do cristianismo, né? Onde alguns judeus diziam que para pertencer a Jesus Cristo teria que circuncidar. Não é? Então a obra de Cristo não foi plena, não foi perfeita. Então o livro de Gálatas vai tratar justamente isso aqui. A obra de Cristo ela é perfeita, não precisa, não é, aderir nada na obra de Cristo. Não é? E aqui ele vai falar aqui em Gálatas 6,16, diz o seguinte, não é? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só aqui.
Aqui há algumas implicações, né? Andar em conformidade com esta regra. Que regra? Paulo expõe aqui no livro de Gálatas, nos princípios aqui, que o sacrifício de Cristo é pleno, devemos nos submeter a Ele e à sua palavra, né? E aqui ele deseja aqui paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, olha só. Então Paulo faz aqui ele traz todo o conteúdo do Velho Testamento, né, do que Israel representava, e mostra aqui que Israel é a igreja do Senhor. Nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós somos a nação de Deus, o povo de Deus. Israel aqui é como povo. Não é uma cultura, não é uma raça, não é que vai definir quem é o povo de Deus, não. Mas são todos que são chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu espero que essas definições tragam para nós o peso saudável da nossa responsabilidade como membro da Igreja do Senhor. E nos dediquemos ao Senhor na nossa vocação e no nosso chamado. Com excelência, com prazer, com alegria, com gozo. É trabalhoso demais, irmãos, demais, demais. Igreja é um lugar de muito trabalho, conflito, trabalho, vitórias, alegria, choro, não é? Disciplina, concertos, não é? Lugar de confissão de pecado, de clamar ao Senhor, mas devemos amar a igreja do Senhor porque ela é a esposa do Cordeiro, irmãos. Não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, da sua liderança, você está ofendendo a Deus, não é a eles não, sabe? Os homens que estão aqui se esforçam para isso. Tem suas limitações, como eu tenho as minhas também, porque nós somos humanos, não tem ninguém aqui perfeito, e não vai ter igreja perfeita em lugar nenhum na face da terra. Por mais capazes que sejam os seus oficiais, não é? Mas são homens imperfeitos, fadados a erros, a queda, a pecado. Não é? Nós devemos respeitá-los e amá-los, e também os irmãos das igrejas, os nossos irmãos também. Não existe nenhum super espiritual, ninguém forte, ninguém... Não existe isso. Existem pessoas que querem restauração, que querem redenção, que querem alívio, consolo, conforto, que querem crescer no Senhor. Não é? Então, essa é a característica da igreja, e nós pertencemos à igreja do Senhor. E o nosso papel é esse, como comunhão dos santos, como companheiros um dos outros, não é? Dos membros de Cristo. Não é? Pode passar, por favor, Adriano. Então, no grego, qual é a palavra usada no Novo Testamento para a igreja? Né? É a palavra eclésia ou eclesia. A gente aí, a pronúncia aí, não é? Uns usam eclésia, outros usam eclesia, né? No português significa assembleia popular. Essa palavra significa assembleia popular. Então, a igreja é uma assembleia, não é? Do povo de Deus. A palavra literalmente quer dizer isso. A igreja é uma assembleia, uma grande assembleia, não é? Popular, vem de povo, né? Do povo de Deus. Não é? Isso está em Atos 19, 32, 39 e 40. Ali faltou a vírgula ali do 39 para 40. Né? Então, isso está expresso aqui. Atos 19, eu vou só ler para os irmãos aqui, né? Para a gente ter uma ideia, né? do que é que Paulo está falando aqui, do que é que Lucas está falando aqui em Atos. Né? Atos 19, 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Engraçado. A minha versão está aqui. Está acima de vocês? 39, Atos 19. Ah, não, eu estou aqui em Atos 20, desculpe, irmãos. Atos 19, 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. Aqui, assembleia, aqui, eclesia a palavra aqui, tá? Agora vamos para 39 e 40.
Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. A palavra aqui é eclesia. Não é? Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos eleger para justificar este ajuntamento. Ajuntamento aqui, a palavra aqui é eclesia, assembleia. Não é? Isso aqui é quando o tumulto lá em Efésios, né? Então essa assembleia aqui. Pode passar, por favor, Adriano. Usa o Novo Testamento. Né? Paulo usa, né? Paulo é quem mais usa a palavra igreja. Apesar de ter surgido lá em Mateus 16, né? Quem mais usa a palavra é Paulo. Né? No Novo Testamento, de 114 aparições no Novo Testamento, Paulo usa 46. 46 vezes. Então, Paulo entendia bem, né? o significado, o objetivo, o propósito da igreja. João usa 20 vezes só em Apocalipse, irmãos. Só em Apocalipse. Essa palavra igreja do Senhor. Né? Nas suas várias definições. Né? Isso aí. Então isso mostra isso mostra a revelação do que estava oculto lá no Velho Testamento, né? É agora exposto de uma forma mais visível, mais clara no Novo Testamento o que era a igreja. Não é? Pode passar, Adriano. Né? Aspectos da igreja. Não é? Ela é local e universal, não é? Ela está aqui presente, como em todo o mundo. Não é? Então, ela é local e universal. Universal aqui não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, tá? O universal aqui é na sua expansão por esse mundo. Não é? Aonde você for, nesse mundo, você pode encontrar uma igreja cristã. Talvez não idêntica à sua. Né? Se você for para um outro país lá e procurar uma igreja presbiteriana, né, logicamente ela vai estar adaptada aos costumes e à cultura local, no que é bom, não no que é nocivo. E você vai ver algumas diferenças, mas no conteúdo em si, da pregação, do ensino, aí é uma coisa só, irmãos. Ela tem que pregar a palavra de Deus. Pois não, Tiago? Não, eles tinham consciência do que estavam fazendo. Né? Olha para o templo, olha para o tabernáculo. Né? O culto estava ali presente, gente. O povo ia. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para sacrificar e para ofertar ao Senhor. Né? Os princípios, né, que norteiam ali a igreja estavam lá, desde o Velho Testamento. A gente vai ver isso aqui, né? A gente vai ver isso aqui. Então, ela é universal, ela é visível e invisível. Pois não, Moreira. Pastor, algumas pessoas defendem que a igreja deve ser nas casas, né? No céu tem uma pessoas que se reúnem em casa e identificam como igreja, né? Lá no começo dos tempos era assim. Era assim, exatamente. Era assim, mas veja só, há um princípio ali no começo, né, da plantação da igreja ali em Atos, a gente percebe isso, eles se reuniam de casa em casa, mas tinham alguns fatores, né, sociais que exigiam esse tipo de procedimento, podemos assim dizer. Nós temos ali um governo romano que persegue, né, assim ferrenhamente a igreja. Nós temos ali um local onde não havia liberdade de expressão pública da igreja. Nós temos as sinagogas, né? Mas as sinagogas, a gente vê em Atos uma separação, né, do judaísmo da sinagoga para a igreja, pelos princípios que norteiam um e outro. Né? O que norteia a igreja é Cristo, o que norteia a sinagoga é o Pentateuco, é a lei de Moisés ainda. Então, a gente vê naquele contexto ali que era necessário que se procedesse dessa forma. Não é? Então, as igrejas se reuniam em pequenos grupos em casa. Não é? Mas quando você olha para o discurso de Pedro, né, você vê algo assim, né, até apavorante. Né? Numa pregação, 5.000 se convertem. Não é? Então, como é que nós vamos administrar essas pessoas todas aqui? Né? Então, você começa a perceber que Deus está expandindo a igreja, né?
e ele vai começando a expandir a igreja, né, para outras regiões a partir de lares. E depois começam a se reunir em locais, porque não comporta, né? Você não pode colocar dentro de uma casa mais de 100 pessoas, não cabe. Então você começa a procurar locais para poder você se reunir. Não é? Então quando a gente vê assim, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, né? Então a gente vê que havia um local, não é? Um local assim dessa reunião, dessa assembleia junta para ouvir os ensinos. Não é? Havia também trabalho nas casas, havia também isso aí. Eu não vou negar isso não. Mas quando a coisa foi crescendo e expandindo, né? Isso não tinha como, não é? Não tinha como administrar e discipular esse povo, né, de um modo mais eficiente, mais eficaz. Né? Então, eles começaram a se reunir em grupos maiores. Ela é visível e invisível. Né? Isso aqui é muito interessante. A igreja visível é essa que nós vemos aqui, é a igreja militante. Nós continuamos militando na face da terra. Militamos para pregar a palavra de Deus, militamos contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, e contra nós mesmos. Então, é uma luta diária. Não há refresco, não há férias para a igreja. Né? Crente não tira férias hora nenhuma, irmãos, porque não tem como isso. Né? Muita gente sai de férias aí, vou deixar a Bíblia em casa, não vou levar, não vou tirar férias. Isso não existe, João. Isso é uma coisa assim, não de quem é muito imaturo na fé. Você tem que levar a sua escritura, você tem que levar a sua Bíblia, você tem que levar um bom livro para ler, para você meditar, orar, porque isso está dentro da nossa, do nosso gene, do nosso sangue. Porque a igreja não tira férias. Não é? Também, muita gente para de orar também quando tira férias. Relaxa mesmo, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, essa igreja visível é essa igreja que milita, que está no dia a dia, que está junto, o joio e o trigo juntos. A gente não sabe quem é, só na colheita que a gente vai saber quem é. Quem vai subir e quem não vai subir. Quem vai ficar aqui, né? A gente tem algumas referências de irmãos que realmente a gente vê que não se converteram ainda. Não é? Estão assim, vacilam muito, é um pé aqui e um pé lá fora, né? A gente sabe disso. Não é? Irmãos aqui, pessoas antigas que dizem que se converteram, né, há 10, 15, 20 anos atrás, mas que o testemunho, a atitude, né, você percebe que tem alguma coisa errada. Não está... Chama de crente girafa. O corpo dentro da igreja, a cabeça está fora da igreja. Bom termo, crente girafa. O corpo aqui é a cabeça fora. É justamente isso, Elismar. Porque, irmãos, não é fácil, né? Não é moleza, né? Ser igreja do Senhor. Né? A gente tem... Pois não. Mas nesse caso, como que a gente aborda essas pessoas? Porque, na maioria das vezes, essas pessoas não aceitam disciplina, nesse caso, assim, Como que a gente deve abordar essas pessoas? Olha... Como o senhor falou, nós temos que, em comunhão, a gente tem que defender uns aos outros. Como Tem. que a gente aborda essas pessoas? É uma boa pergunta, Tiago. O livro de Mateus, ele fala sobre isso, né? Se você vê seu irmão pecar, leve a uma testemunha, vai falar com ele primeiro. Ó, cara, volta para a igreja, tá assim. Se ele não te der ouvido, leva um com você, como testemunha. Faz a mesma coisa, não é? Aí, se ele não der ouvido, aí vai terceira vez. Se ele não der ouvido, pode parar. A palavra manda isso, né? Se ele não te der ouvido, né, a sua exortação, o seu chamado, né, que não é você que está fazendo, é Deus indo lá através de você, não é? Lava as mãos. Lava as mãos. Agora, continua orando por ele, né? Quantos pertenciam aqui à nossa igreja aqui, né, que sumiram? A gente não sabe onde é que está. Eu mando áudio, né, eu pergunto como é que está, e são respostas assim muito evasivas. Amém, tudo bem, pronto, só isso, mais nada. Mas eu continuo orando por eles. Né? Se eles não querem ficar aqui, que o Senhor leve eles para outras igrejas, que eles possam se identificar com elas, né? Com os irmãos, com o corpo da igreja, com a doutrina, né? Mas que não fiquem soltos aí, vagando aí por esse mundo, né? Por esse caos que está aí fora aí, né?
e a igreja invisível, que é aquela igreja vitoriosa, que é aquela igreja que já está no céu, no paraíso lá, não é? São os irmãos que morreram, que já foram para estar com o Senhor. Não é? É essa igreja que vai perseverar, é essa igreja que vai ficar na história. Não é? É a igreja que nós não vemos. Deus vê aqui a igreja. Ele vê quem são aqui, quem é e quem não é. Ele sabe muito bem quem é e quem não é. É essa igreja, irmãos, que é a igreja que são os remanescentes, que vão ficar aqui. Que vão subir, não é? E depois vão descer para a Nova Jerusalém, né? Para Israel de Deus. Né? Então, essas são características, né? Os aspectos da igreja. Né? Pode passar. Significado e missão no Novo Testamento. Era para ter ficado um pouquinho para lá. Significado e missão no Novo Testamento. Né? Então, a missão da igreja, né? Está lá em Atos 1:8. Isso é o texto mais pregado, não é? Mais falado, né? em sermões missionários, em conferências missionárias. Sempre se volta a esse texto aqui. É o texto base. Né? E aqui mostra a missão da igreja, né? O propósito da igreja. Está aqui, ó. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí, isso aqui é Deus mostrando como a igreja é edificada. Né? Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Isso é uma função minha, não é de vocês. Né? Vocês vão ser edificados por esse derramamento. Não é? Vocês vão receber poder no Espírito Santo. Agora, tem um propósito aí. A edificação tem um propósito. O derramar do Espírito Santo tem um propósito. Agora, não é o derramar do Espírito Santo pelo derramar, irmãos. Porque se Deus derrama em mim o Espírito Santo e eu não tenho o impulso, a sede de estudar, de meditar, de ler a Escritura, não é? Como é que eu vou pregar o Evangelho? Vai sair o que da minha boca? Nada. Nada. Você pode dar o seu testemunho pessoal. Isso é bom? É. Mas ainda falta alguma coisa aí para complementar, não é, biblicamente, o seu testemunho pessoal. Então, o Espírito Santo vem com esse propósito de nos dar poder, abrir a nossa mente, iluminar a palavra de Deus em nosso coração e em nossa mente, através do ensino, da pregação da palavra de Deus na igreja. Para quê? Né? Para poder descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Olha só. Eu vou testemunhar de quem? Não é de mim mesmo. Não é da denominação que eu faço parte. Não é isso. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar o meu nome. Vocês vão testemunhar a minha palavra. Vocês vão testemunhar a minha conduta. Vocês vão testemunhar os meus princípios. Só isso. Agora, como é que eu vou testemunhar a conduta, a palavra e os princípios de Jesus Cristo se eu não conheço Jesus Cristo? Se eu não tenho motivação para ler os evangelhos, pelo menos os evangelhos. Como é que eu vou testemunhar Jesus Cristo, né, sem ler as cartas do Novo Testamento, que são carregadas da doutrina bíblica do Senhor Jesus Cristo? Então, não tem como. Então, vocês estão entendendo? Muita gente acha que eu recebi poder, vou falar em línguas, agora vou testemunhar. Não vai conseguir, irmãos. Porque não tem dentro de si a palavra fervilhando no coração, a doutrina fervilhando no coração. Quando eu falo aqui doutrina, eu falo aqui, irmãos, de toda a Escritura. Então, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, aqui no bairro Canaã, como em toda a Judéia, como em Belo Horizonte, né? Em Samaria, em toda Minas Gerais e até os confins da terra. Esse é o propósito. Essa é a missão da igreja. Não tem outro. Mas como é que eu vou testemunhar Jesus Cristo, mesmo movido pelo poder do Espírito Santo, né, se eu não gasto tempo? Pelo menos eu não medito na palavra de Deus. Você vai gaguejar, muitas vezes, quando for confrontado e alguém pedir a razão da sua fé. E aí? Então, vocês estão vendo a necessidade da igreja, não é, do ensino, do discipulado, da doutrina na igreja, para que vocês tenham conteúdo, não é, para testemunhar o Senhor Jesus Cristo, testemunhar a fé de vocês, a razão da fé de vocês, não é, a razão do por que você crê.
Por que você crê, Elismar? Por que você crê, Moreira? Qual é a razão da sua crença, da sua fé? Me explica aí o que é que você crê. Então você está vendo como uma pergunta é profunda e vai ter que entrar, você vai ter que ter conhecimento doutrinário, pelo menos o básico, né? Para isso. Dizer que crê em Jesus Cristo, que foi encarnado, né, que Deus enviou, porque o mundo está em pecado, o mundo pecou lá com Adão e Eva tal, e Deus está restaurando. Então você começa a trazer, está vendo? Toda a doutrina, todo o ensino bíblico vai começar a fluir, cara. Pá, 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 pá. Se a pessoa vai ouvir e levar a sério, é problema dela. O seu papel é esse testemunho aqui. De uma forma simples. A doutrina, ela é simples. Ela não é uma coisa difícil, pesada. Não é? É muito simples. É só você ler as Escrituras. É muito prática também. Não é? Você não vê aqui termos filosóficos, princípios filosóficos, teses filosóficas, né? Em nenhuma parte da doutrina da Escritura você vê isso. Não vê. Você vê algo claro, não é? Algo prático, algo claro e algo prático. Não é? Deus fez isso, Deus criou todo o universo, Deus criou o homem pecou, mas Deus, em sua graça e misericórdia e sua bondade, está restaurando a sua criação e também o homem, trazendo salvação do pecado, que ele é um pecador, por meio do sacrifício de Jesus. Então você está vendo, você começa a mostrar a razão da sua fé nesse discurso, simples assim. Se as pessoas vão tripudiar, se elas vão fazer chacota, piada, deixa elas responderem por elas. Não é? Elas pagam pelos seus atos. Você não tem que estar preocupado com medo disso, não. Porque as pessoas, os seres humanos são responsáveis, cada um por si, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas ações, né? Então, irmãos, essa é a missão da igreja. O significado da igreja tem muito a ver com aquele conceito, né? Igreja de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo, coluna e baluarte da verdade. Então, isso aqui mostra o papel da igreja na sociedade, não é? Esse último item aqui, coluna e baluarte da verdade, em 1 Timóteo 3,15, é espetacular. Vamos lá, para 1 Timóteo. Isso mostra aqui, não é, o significado da missão, não é, 1 Timóteo 3,15. Diz assim, né, Paulo aqui, a partir do verso 14. Esse aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, seu discípulo, né, que deveria estar pastoreando a igreja de Éfeso, né, uma igreja também muito complicada, muito difícil. Não tão difícil quanto a igreja de Corinto. Né? Ele diz assim, motivando aqui a Timóteo: escreva estas coisas a você, esperando em vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha só, o que é que ele está pontuando aqui para Timóteo aqui? Você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é, a igreja é a igreja do Deus vivo, não é do Deus morto. Nós não adoramos aqui, irmãos, um Deus morto. Não. Nós adoramos aqui um Deus vivo, por isso nós não precisamos de imagem nenhuma, que não faz sentido. Tem imagem aqui de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, né, de quem quer reformador que seja, porque não tem sentido isso. Estão todos mortos, né? Falando aqui no bom sentido, né? Claro que estão com o Senhor, estão lá no paraíso, né, esperando a redenção final. Mas nós não podemos aqui, nós não temos aqui imagem dos pais da igreja, dos apóstolos. Para que isso? São homens que cumpriram o seu papel, chamados por Deus, vocacionados por Deus para cumprir o seu papel naquele contexto, naquela época, naquele espaço de tempo de vida que cada um teve. Mas Deus permanece vivo, levantando homens para levar a cabo os seus propósitos. Então, nós adoramos um Deus vivo. Cristo ressuscitou, irmãos. Ele não é um Deus morto, derrotado, mas pelo contrário. Ele é um Deus vivo.
coluna e fundamento da verdade. Olha só, coluna e fundamento. Você quer conhecer a verdade? Venha para a igreja. Não vá ouvir, ler sociologia, filosofia, né? Isso é bom em um certo sentido, tem seus limites. Mas quer conhecer a verdade? Quer ser fundamentado na verdade? Quer ser um baluarte da verdade? Vem para a igreja para ouvir a verdade de Deus, que supera, suplanta todas essas verdades aí. E todas essas verdades têm origem, né, na palavra de Deus. Né? A gente acha que não, mas tem origem, né? Tem a influência, né, da palavra de Deus nessas filosofias, né, clássicas, né, que muita gente tanto adora e idolatra aí esses filósofos aí, né, mas que na verdade eles não trazem, né, a resposta, né, para o conflito, para a crise existencial. Né? Eles vão clarear e vão aprofundar mais isso, mas sem uma resposta para isso. É coluna e baluarte da verdade. Aí Paulo continua, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Ele vai dizer aqui que mistério é esse. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, vistos pelos anjos. Aqui está falando de quem? De Cristo. Aonde? Na glória. Mas além, pregado entre os gentios, olha só, aqui já vai trazer para a realidade humana. Crido no mundo e recebido na glória. Ele vem da glória, cumpre o seu papel e volta para a glória. Isso é o Deus vivo. E esse é o mistério. O Deus encarnado aqui entre nós, não é? E que veio, morreu pela sua igreja e hoje está na glória. Pode passar aí, então. A igreja no Velho Testamento, como o Tiago pontuou ali, né? Essa é uma questão. Tá, eu vou concluir aqui, Salina. É uma questão muito interessante. Não é? A gente observar a igreja no Velho Testamento a partir também do Novo Testamento. Pedro interpretou que as promessas de Deus feitas para Abraão estavam se cumprindo na igreja. Então, por que Abraão? Né? Qual é a promessa de Deus para Abraão? Vamos lá? Lá em Gênesis 12, depois a gente vai para aqui, para a gente ver, irmãos, que o propósito da igreja, não é? Ela está desde o projeto de Deus, desde a fundação do mundo. Não é algo assim que foi criado assim. Principalmente o verso 3 aqui. Gênesis 12, 3. Olha só. Deus aqui falando com Abraão. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as o quê? Famílias da terra. Olha só. Como é a igreja é chamada? Família de Deus. Está vendo? O embrião, a semente da igreja, já foi plantada na promessa feita a Abraão. Pedro interpreta isso lá em 1 Pedro 2,9. Vamos para lá? Então, a gente começa a ver, irmãos, que a igreja, né, é um projeto, e antes da fundação do mundo, né, Deus já tinha isso no coração. Ele se concretiza, né, ele se torna real, né, com a vinda de Cristo no Novo Testamento. 1 Pedro 2,9. Olha só aqui, Pedro juntando aqui Velho e Novo Testamento no conceito da igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que Pedro faz aqui? Traz toda a promessa do Velho Testamento e traz a realidade do cumprimento disso na igreja. As palavras aqui, olha só, geração eleita, isso está lá no Velho Testamento, sacerdócio real está no Velho Testamento, nação santa está no Velho Testamento, geração eleita, né, aqui já está no Novo Testamento, que fala da eleição, mas Deus também está falando disso diretamente lá em alguns profetas. Você está vendo que ele traz de lá esses conceitos, né, da igreja e aplica aqui, revelando aqui que a igreja estava lá em Abraão. A igreja cumpre a promessa da aliança de abençoar as nações. Em Gênesis 12, 3, em Abraão. Né, cumpriu-se.
A igreja cumpre a aliança do governo davídico, Amós 9, 11, 12 e Atos 15, 13, 18. Davi também trazia isso, essa promessa davídica. Então a gente começa a perceber, não está tão clara como está no Novo Testamento, mas que a semente já tinha sido plantada lá. E quando você olha para a prática de Israel no Velho Testamento, do culto, da adoração, do sacrifício, irmãos, é a igreja ali, do ensino, da pregação, a mesma coisa. A igreja tinha vida própria, apesar de existir dentro de Israel. Aqui fala do remanescente. Né? E por fim, portanto, a igreja do Novo Testamento é a continuação da igreja do Velho Testamento. É a continuação, não tem, agora de uma forma mais explícita, né? Não é mais uma nação, agora é um povo de Deus. Pode passar, por favor. Marca da verdadeira igreja, né? Hoje, nosso contexto aqui. Pregação da palavra de Deus, genuinamente falando. Administração dos sacramentos, batismo e ceia, só isso, mais nada. Não precisa mais, não tem outra ordenança. E a disciplina eclesiástica. Quando eu falo aqui de disciplina, eu não falo da noção que nós temos de castigo, de punição. Não é isso. A disciplina bíblica é chamar para junto. Venha para junto, para nós te ajudarmos a corrigir, né, como está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ali tem o conceito mais claro ali, não é, do que seja disciplina do Senhor. Não é? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Né, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso aqui é disciplina eclesiástica. Mas quem que faz isso? A Escritura. Por meio de quem? Dos oficiais da igreja. Biblicamente falando. Né? Pode passar, então. Conclusão. A igreja verdadeira é a igreja de Deus que existe desde a fundação do mundo. Tornou-se universal desde o Pentecoste. Isso é interessante, né? Ali ela está lá. É o lugar onde os crentes são edificados, santificados pela disciplina e disciplinados e consolados pela pregação do Evangelho. Essa é a função da igreja. Sua missão é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo por meio do testemunho dos seus membros. Pode passar. Bibliografia. Bíblia NAA, As Grandes Doutrinas da Graça, Pastor Leandro Lima. Irmãos, Deus nos abençoe. Né? Deus nos abençoe, nos fortifique. Quando nós vamos estar saindo, nós estamos saindo de férias, domingo que vem vai estar